Está começando mais um podcast. Hoje a gente está com uma advogada, gente, que vai mostrar para vocês um trabalho bem diferente. Ela é uma advogada da família, Aline Vidani. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Não, o prazer é nosso. Exatamente. Aline, conta um pouquinho da sua história, quando você estava indo no Brasil e também o que te motivou a vir até a Europa. A gente fala Europa porque às vezes a maioria dos brasileiros fizeram uma parada em Portugal ou em algum outro país até chegar aqui na Bélgica. Sim. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou a Aline, né? Sou advogada tanto no Brasil quanto em Portugal. Tenho uma parceria de escritório no Brasil, trabalho online, essa facilidade hoje do teletrabalho, né? E eu vim para a Europa tem quase 10 anos, vai completar 10 anos, e eu fiquei na Espanha primeiro. Né? Meu marido é espanhol, eu também tenho família espanhola, então a gente ficou lá durante 7 anos e pouquinho. E aí meu marido foi transferido do trabalho para cá, e aí faz 3 anos que eu tô aqui. Pouco tempo. Na Espanha eu pude trabalhar, né? Eu saí do Brasil e foquei no trabalho bem no país, assim, então não tinham estrangeiros onde eu trabalhava, eu fiz uma imersão mesmo, porque eu queria entender um pouco a dinâmica, como funcionava o ambiente de trabalho, né? E foi muito bacana essa experiência que eu tive, porque eu acredito que foi o que diferenciou a minha visão hoje do que é trabalhar aqui, né, na Europa, que é bem diferente. Não o trabalho em si, mas a gente conseguiu observar quais são as necessidades dos clientes, né? A gente ver com os clientes como são diferentes. E no seu trabalho, aqui, você sentiu, assim, muita diferença entre o trabalho que você fazia lá no Brasil e fazendo aqui? Então, aqui eu nunca advoguei aqui, né? Eu tenho a inscrição em Portugal, mas advogar como eu advogo no Brasil, eu só fiz no Brasil. O que eu vi que é diferente é que eu, como profissional, no Brasil eu tinha um limite. O que quer dizer isso? Estava sempre aberta a receber os meus clientes. Então eu dava meu WhatsApp, eles ligavam sábado, ligavam domingo. E aqui eu entendi que existe um limite, né? Eles têm um estilo de vida que não interage muito pessoal com profissional. Então, trabalhando aqui na Europa, eu consegui perceber que existe um limite, né, nesse caminho, que a gente consegue colocar isso, né? Sim. E aí foi o que eu aprendi bastante. Eu não consigo ser como um europeu, assim, né? Porque às vezes não é não, e a gente sempre tenta, por favor, né? Nosso, né? Mas daí, dentro da empresa que eu trabalhei numa multinacional na Espanha, muito grande, né? Eu trabalhei lá há quase 6 anos. E esse jeitinho, né? Essa força de vontade, isso de não receber o primeiro não, da gente sempre falar, não, peraí, será que é não mesmo? Vamos ver. Nenhuma possibilidade. Vamos ver o que eu consigo aqui. Então também abriu portas dentro da empresa, porque eles falaram, nossa, mas você defende muito os seus clientes, né? E aí, assim, meus chefes falavam, mas por que você defende tanto os seus clientes, né, dentro da empresa? E eu falava, não, porque se é meu cliente, é meu também, né? Então, assim, eu aprendi muito, principalmente com o direito sistêmico, que é uma outra parte do meu trabalho, aprender esse limite, né? A advocacia sistêmica, não sei se vocês já ouviram falar de constelação familiar. Não, explica um pouquinho sobre essa parte. Existe a constelação familiar hoje, né, que está amplamente divulgada assim, no Brasil, até aqui, que o Bert Hellinger ele desenvolveu uma metodologia de trabalho fenomenológica, ou seja, através de fenômenos e observação de ciclos repetitivos da vida, você acaba observando como problemas e desafios e conflitos familiares são decorrentes de algo que vem se repetindo, porque você não observa algumas leis, né, de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, isso é basicamente a base da constelação. No Brasil, desde 2010, 12, foi quando eu saí de lá, 11, 12, por aí, começou a se aceitar
Eu sou de São Paulo, então eu falo pelo Tribunal de São Paulo. Começou a se aceitar dentro do judiciário, dentro da mediação, o trabalho de constelação e mediação para facilitar os acordos de mediação. Né? Mediação acontece hoje fora paralelo a um processo judicial. Então, tenta-se um acordo, faz uma mediação justamente para diminuir o tanto de processo que a gente tem hoje no Brasil, né? Porque é impossível hoje um juiz dar conta de 70, 80 mil processos, que é o que acontece. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça no Brasil permite o uso de a linha, o entendimento e a metodologia da constelação para você montar uma estratégia jurídica, mas ainda não é sedimentado. Então, assim, existem outros autores que não estão a favor disso dentro da justiça. Eu, como profissional, a Aline, e como advogada, se eu até gosto e sou consteladora também, mas se eu tenho já um cliente dentro do meu escritório, eu não constelo aquele cliente, entendeu? Se ele quiser fazer constelação, buscar uma outra profissional, até né, na psicologia também, os psicólogos ainda têm muita divergência se a constelação pode ser aplicada por um psicólogo. Recentemente, o Conselho de Psicologia também emitiu uma nota que não é a favor. Então, existe aí um conflito. Então, para ficar bem claro, assim, para mim, assim como eu gosto de meditar, eu gosto de ir ao teatro, eu prefiro colocar essas outras habilidades fora do escritório, né? Mas efetivamente é uma habilidade que a gente aprende, a gente conseguir enxergar como funcionam os conflitos, a gente conseguir olhar de fora, a gente conseguir ser neutro, que isso também não é só uma habilidade da constelação, mas é uma habilidade de um mediador, é uma habilidade de talvez um curso de um profissional da neurolinguística que também consegue observar, até o mindfulness mesmo, que a gente trabalha a resolução de conflitos dentro do mindfulness, permite que o advogado tenha essas habilidades extras, que consequentemente faz parte da minha pessoa, e os meus atendimentos acabam sendo mais humanizados do que eu acabo observando com os meus colegas que levam uma advocacia bem mais tradicional. Então, mas não seria assim, ao invés de utilizar nos casos com as pessoas, não seria mais favorável os profissionais que trabalham nessas áreas buscar fazer o curso de constelação para eles terem a visão aberta igual você tem? Advogados? Mas existem até o termo mesmo, direito sistêmico, ele foi desenvolvido por um brasileiro, um juiz, o Dr. Sam Stott, e ele fala abertamente sobre isso, até mesmo onde eu fiz o curso de direito sistêmico da doutora Fabiana Quezada. Eles têm base para isso e eles são hoje um dos profissionais aí do mercado que levam esses cursos para os advogados, mas ainda não são todos os profissionais que aceitam. Aline, então se eu entendi um pouco sobre esse direito sistêmico, ele atua principalmente como mediação de conflitos. Isso, correto? Isso. Enquanto você estava falando, lembrei de algo ocorrido comigo em uma empresa que eu tive com umas sócias, e aí teve bastante conflitos no findar da vida desta empresa. E aí foi sugerido a gente contratar uma mediadora para amenizar a situação e chegar a um ponto comum, senso comum. Sim. Só que aí não foi para frente com a mediadora, enfim. E aí, o que eu peguei de experiência sobre isso? Eu acredito que, assim, até um conselho para quem está nos assistindo que queira abrir sua empresa, talvez seria muito mais interessante fazer esse curso, ter essa consultoria bem antes de abrir uma empresa com sócios. Exato. Porque aí você já vem com uma bagagem toda, porque quando a gente foi procurar, já estava esgotada. Então não tinha nem vamos dizer... Salvação. Nem comunicação, nem para estar na mediação. Sim. Certo? Já estava tão... O ápice do nervo. Já tinha passado. Exatamente. Então eu acredito que se eu tivesse feito uma mediação, ou sei lá,
um acompanhamento antes de escolha de sócios, eu não teria chegado ao ponto X que cheguei. É muito bacana você tocar nesse tema, porque existem advogados hoje que não trabalham mais com advocacia tradicional e trabalham só com direito sistêmico organizacional. Eles vão nas empresas e colocam esses princípios do direito sistêmico, da constelação sistêmica na empresa, porque os conflitos, eles acontecem quando um invade o direito do outro, né? Só que a linha que divide o meu direito, o seu direito, a sua liberdade, a minha liberdade, é muito tênue, é muito fina essa linha. Então, quando a gente está envolvido emocionalmente com o tema, você está na sua empresa, ela também faz parte da sua empresa, dificilmente você vai conseguir enxergar esse problema de fora, né? Então, trazer um profissional que, além de já ter uma base, tanto das leis, né, da estrutura organizacional da empresa, também tem essa outra habilidade que começa a ver com a neutralidade, começa a olhar de observador. O que significa esse olhar do observador? É justamente você sair da cena e estiver analisando o tema como se fosse um filme. Você não tem emoção envolvida naquilo, então facilita a mediação, né, quando você consegue sair da cena e efetivamente olhar para o problema. Porque nos conflitos a gente acaba se envolvendo muito com os sentimentos e a gente não olha o problema, a gente olha o sentimento. É verdade, a gente vai muito pela emoção. Exato. Ao tomar as decisões. Exato. Né? Isso complica muito, principalmente quando envolve sociedade. Exato. A gente vai na flor da pele, às vezes era uma coisa besta que você podia parar, pensar, não, peraí, o que dá para resolver? Exato. É verdade. E aí a gente fala de direito sistêmico e também fala de mindfulness, por exemplo. Né, que foi o tema do meu mestrado. Eu fiz mestrado em mindfulness e compaixão. Então o pessoal fala muito hoje de empatia, que é a capacidade de eu entender a dor do outro. Só que se eu ficar só na empatia, entender a dor do outro, eu só sofro junto com ele também, eu não consigo ajudar. Sim. E a compaixão, ela traz esse outro elemento de ajuda. Então a compaixão, ela começa quando eu entendo a dor do outro e tenho o desejo de ajudar para que ele não sofra. Então, dentro dos estudos, né, quando a gente faz um mestrado, a gente traz todo esse conhecimento dentro da academia, né, dentro das universidades. Então, tem vários artigos, então, os workshops, aulas, né, que eu dou sobre isso. É bem bacana porque o aluno ele consegue sair da aula já entendendo no seu lugar. Né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem vários perfis durante o dia, né? Você tem um momento que você é mãe, tem um momento que você é irmã, tem um momento que você é esposa, tem um momento que você é empresária. E aí, se você confunde todos esses perfis na hora da atuação, você não consegue, você gera o conflito. Gente, que interessante, né? Que interessante, é muito legal a forma de visão, que às vezes a gente é limitado, né? E precisa de um profissional para poder ajudar nisso. E aqui a gente fica um pouquinho curiosa que você era bióloga, né? Você estava começando o estudo de bióloga e fez essa transição para direito, né? Para advocacia. Como que foi? Conta pra gente um pouquinho. Quando eu tinha uns 18 anos, eu entrei na faculdade e eu gostava muito da parte da ciência. Então eu queria ser cientista, eu queria desenvolver artigo científico, eu queria só ficar dentro de um laboratório fazendo pesquisa. E por isso, quando eu fui para o mestrado, nossa, eu mergulhei, eu falei, tô onde eu queria estar. Porque eu gosto mesmo de buscar artigo e ver os experimentos e observar as pesquisas, adoro isso. E aí eu fiz a faculdade de biologia, mas quando eu estava no segundo ano eu passei num concurso público, porque eu estudava para concursos públicos. E aí eu fui trabalhar na área de licitações e compras, trabalhei durante 5 anos nessa área, 4 ou 5 anos. E no final eu vi que eu tinha capacidade de estudar para outros concursos só que a biologia não me dava muita opção, né? Se você fizer direito, administração, você tem um leque de opções muito maior. E biologia me dava muito limitado. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar direito. Porque como licitações é a parte de compras, né? Quando um órgão público precisa, ele precisa fazer um leilão, ele precisa fazer um pregão daquilo que ele vai mexer com dinheiro público, comprar. Você tem que trabalhar muito com leis. Então, me despertou muito interesse de saber mais.
Eu falei, então eu vou trabalhar com isso. Aí eu fui estudar, fiz faculdade em São Paulo, trabalhei lá. Desde o primeiro ano eu trabalhei em São Paulo, num escritório jurídico japonês. Então é engraçado que essa internacionalização do meu trabalho veio desde o Brasil até aqui, sabe? Então, assim, entender a cultura japonesa, saber como se portar com os clientes, saber como eles trabalhavam. Então, assim, eu tive um aprendizado muito grande, assim, até hoje eu tenho contato com os meus chefes lá, porque efetivamente foi um aprendizado muito grande na minha vida, de como trabalhar, de como entregar um bom trabalho, porque eles têm um tipo de trabalho mais exigente, né? Eu trabalhava demais, São Paulo, né? São Paulo trabalha demais. E aí depois eu casei e aí a gente resolveu vir embora. Que legal. Bom, e além de você trabalhar também como advogada, você também tem uma outra área que você atua, é o Mindfulness. Isso. Explica um pouquinho sobre isso, se eu falei o nome correto também. É um nome novo para mim, eu até comentei com ela, essa expressão é nova. Verdade. Explica um pouquinho o que é, que é para o pessoal de casa, né, que deve Sim, Mindfulness é uma palavra em inglês, mas você pode usar atenção plena, porque a tradução para o português é a mesma coisa, tá? Então, é atenção plena em português. Então, o que traz essa técnica? O Mindfulness, no inglês, ele já tentou traduzir um estilo de vida do budismo, né? Que vem do budismo. Por quê? Os cientistas começaram a observar que aquelas pessoas que seguiam essa vida mais lenta, ou então essa vida com mais atenção, com mais presença, eles tinham menos problemas de saúde, eles tinham uma qualidade de vida maior, uma expectativa, eles eram mais felizes. Então, pegaram vários fatores e começaram a observar e falaram, mas espera aí, alguma coisa de bom está acontecendo aqui. E aí Jon Kabat-Zinn, que foi o precursor de todo esse estudo, ele é um americano, ele ainda está vivo, ele está ativo na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Nos anos 79, no começo dos anos 80, ele era professor de yoga e também professor na faculdade de medicina. Não sei se ele fez biologia, ele trabalhava na faculdade de biologia, de medicina. E aí ele começou a colocar desenvolver técnicas de atenção plena dentro de um centro onde as pessoas sofriam com dores crônicas. Então, dores de saúde mesmo, física. E depois de certo tempo, ele desenvolveu esse artigo científico que observou que as pessoas, ao final de 8 semanas de treinamento, tinham menos dores crônicas. Eles sabiam lidar com aquela dor. E aí ele expandiu esse protocolo e desenvolveu um protocolo para redução do estresse baseado em mindfulness, que durante 8 semanas você faz atividades e exercícios de atenção plena durante o seu dia a dia para redução do estresse. É um dos protocolos mais conhecidos hoje. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de protocolos, a gente tem protocolos para desenvolver compaixão, a gente tem protocolo na área mais da aceitação e desapego. Então tem vários tipos de protocolos hoje que um instrutor de mindfulness pode dirigir essas aulas, né? Não é qualquer pessoa, tem que ser habilitado para dirigir esses protocolos, precisa de autorização. E aí eu dou aulas disso hoje também. Então, eu dou tanto esses protocolos oficiais, posso ministrar aulas dentro desses protocolos oficiais, e também aulas que eu crio. Então, eu vejo assim as principais dúvidas dos meus alunos, falo, nossa, essa demanda está sendo importante, então faço um workshop, sabe? Então, eu vou fazendo assim, eu gosto muito de dar aula. Que legal. Gosto. Então, eu trabalho tanto em São Paulo, quanto online, quanto com as aulas à noite. Uhum. E o Mindfulness, ele, como você me falou, ele atua mais na atenção plena. Ela é também sugerida para quem tem falta de atenção na hora dos estudos. Por exemplo, um exemplo bem prático. Os meus alunos, eles trabalham o dia todo, minha turma da noite, e aí quando chega na hora da aula, estão super cansados, não conseguem se concentrar para aprender.
Então, o que você sugeriria para ele, a dica que você daria para esse pessoal que já vem para o estudo cansado, seja do trabalho, do trânsito, da correria do dia a dia? Quando a gente olha um quadro desse, acho que o primeiro aprendizado é a gente também entender a nossa realidade. Né? Existe essa realidade de trabalho e que durante a noite você vai estudar, né? Então, assim, aceitação, né? Da gente já tira essa carga de falar, poxa, eu não consigo, eu não posso, então tô demorando para desenvolver isso nessa aula. Não, respira, porque existe um processo e a sua vida é assim. Então, aceitar que ele é assim, mas que você, dentro das suas possibilidades, você está fazendo um esforço para conseguir algo melhor no futuro. Né? Então já começa aí com uma outra visão desse desafio. E em termos práticos, o mindfulness ou atenção plena, ele é uma atividade, um exercício que te convida a tirar momentos de atenção durante o seu dia. Então, ainda que a principal forma de você praticar mindfulness é através de uma meditação formal, aquela que você fica sentada, ou você no seu sofá, ou no chão, num lugar silencioso, mindfulness pode ser praticado a qualquer momento do dia. Então, por exemplo, se você tem uma aluna que é vendedora, por exemplo, ela fica lá de pé na loja, ela está cansada, mas se ela colocar o relógio para despertar a cada 2 horas ou a cada hora, ela for lá tirar 5 minutos de atenção, colocar atenção na respiração, no corpo, ou então quando estiver atendendo um cliente, ela efetivamente estiver atendendo o cliente. Porque às vezes você está falando com uma pessoa, mas sua cabeça está em outro lugar. E aí o que acontece? O seu cérebro vai atrofiando. Não é nada holístico ou intencional, isso daí só está no campo das ideias. Não. Quando a gente traz o nosso cérebro para o momento presente, nosso cérebro faz uma ginástica mental. Aqui na frente a gente tem um lóbulo frontal aqui, mais ou menos 1 centímetro profundo da nossa testa, que quanto mais grosso ele for, você é menos impulsivo. Então você fala, nossa, por que essa pessoa ela consegue suportar mais estresse? Ou aquela pessoa não responde desse jeito para o cliente, ela é tão calma e ela não é calma. Eu sou uma pessoa que eu também não sou calma. Não era calma. Passa tranquilidade. Exato. Mas eu comecei a meditar em 2009 e eu vi no meu corpo a diferença. Minha cabeça é um caos. Se eu não medito, fica burbilhando o tempo todo. Mas quando a gente faz esse exercício de falar, não, peraí, vou respirar, eu vou trazer minha atenção para o momento presente, isso pode ser feito em qualquer momento do dia. Você pode estar no transporte público, você pode estar atendendo seu cliente, você pode estar trabalhando, pessoal da obra, atenção ao corpo. Porque às vezes seu corpo estava lá falando que ia ter um problema nas suas costas, na sua perna, e você não percebeu porque você está desconectado. Então traz esse convite da reconexão do corpo e mente. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta que agora Você acha que, assim, não como profissional, eu quero dizer assim, num resultado em geral, por maior dificuldade que uns tenham, mais que os outros, em estar praticando e estar tendo, você acha que há pessoas que não resolvem? Se ela praticar? Sim. Não. Não tem chance. Não. Porque é um exercício. É igual você falar pra mim que se eu for pra academia eu não vou ter resultado. Eu só não vou ter resultado se eu não for. E se eu fizer o exercício mal, né? Se eu falar pra um personal, olha, eu quero ter esse resultado, né? Ele vai ver o que vai ser proporcional ao seu corpo e tal. Você só vai conseguir aquele resultado se você for para academia. É a mesma coisa. Por que a gente aprende a falar um outro idioma? Né? Trazendo para um caso bem prático, porque é o desafio de todo imigrante. Porque a gente pratica um pouquinho. A gente tem a teoria, a gente tem aquele mapa que fala, ok, é por aqui que eu vou. Então eu já conheço os verbos, eu já conheço um pouco como eu saúdo as pessoas, eu já conheço algumas palavras, agora é praticar. É isso. Dentro das aulas de mindfulness eu entrego um mapa. Olha, a direção é essa. E aí você tem que praticar um pouquinho todos os dias. Você acha que a pessoa se torna um pouco mais fria? Com mindfulness? Eu quero dizer assim, em relação, como a gente estava falando, as pessoas são
bem emocionadas, né, para tratar as coisas, então isso atrapalha um pouco, né? Então você acha que com mindfulness eu fico mais fria? Talvez essa palavra esteja errada, eu acho que eu fico mais... Equilibrada. É isso, é equilibrada que a gente fica? A gente já começa a ter uma visão mais aberta das coisas e começa a se portar melhor, você pensa duas vezes. Isso, exatamente, porque o que acontece no nosso cérebro? Quando você tem essa parte do cérebro que eu falei mais fininha, são pessoas que tendem a ser mais impulsivas. Então, se por acaso eu venho aqui e derrubo esse microfone, aí ela é impulsiva, ela fala, poxa, você derrubou o microfone, e já grita e tal. O que acontece? Quando você começa a praticar e o seu cérebro vai começando a ficar forte. Lembra dos músculos da academia? A mesma coisa. Seu cérebro ficando mais forte, quando houver essa descarga de estresse, porque o nosso cérebro dispara o cortisol, o estresse. Então, nesse momento que eu derrubei o microfone, o cérebro dela começou lá, pom, 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 um montão de estresse. Essa parte que tá mais gordinha agora, começa a suportar. E aí é o momento que você fala, nossa, agora eu tô conseguindo me equilibrar, tô sendo mais segura, tô tendo mais consciência, porque não é só uma intenção, não fica só no campo das ideias. Se a gente tirar, e como descobriram isso? Através de ressonância magnética. Então eles pegaram as pessoas que eram de um jeito antes do curso, isso para vários protocolos, e depois eles conseguem perceber que essa parte do cérebro ela fica um pouquinho mais gorda. Gente, que interessante, né? Sim. E aí eles começaram a ver que as pessoas que eram mais fininhas são as mais impulsivas. Então por isso, se você para de ir na academia, o que acontece? Volta de novo a atrofiar esse músculo. Gente, que interessante. Outro ponto que a gente tem dentro do cérebro, tem uma parte que chama amígdala cerebral, que não tem nada a ver com a amígdala aqui. Dentro do cérebro tem uma, como se fosse uma pontinha assim, fica bem no meio do cérebro, aqui nessa região aqui, mas lá no meio. Amígdala cerebral. Ela funciona como se fosse um para-raio. O que faz o para-raio? Atrai todos os raios, correto? Se você tem muito estresse, ou se você desde a sua infância, você nasceu num lar que tem muitos conflitos, muita gritaria, muito estresse, é bem provável que sua amígdala cerebral seja grande. E aí o que vai acontecer no momento do estresse? Esse para-raio vai captar todo o estresse. Todo esse hormônio do estresse que o nosso cérebro solta. E aí o que vai acontecer? Você também vai ser essa pessoa mais impulsiva. Então, as práticas de mindfulness ajudam a reduzir também essa impulsividade, trazendo você sendo mais centrada, sendo mais calma, a dormir melhor. É mesmo, tendo mais, claro, existem estudos que comprovam já. Olha, gente, dormir melhor, riscos cardíacos, estresse, ansiedade, depressão, mais calma, mais concentração, mais foco. Então, tudo isso você consegue ter só tendo consciência do momento presente. Hoje em dia, é bem comum as pessoas nem lembrarem o que tomou no café da manhã. A gente, né? Você não lembra o que você almoçou. Por quê? Porque você tá comendo e você tá pensando em outra coisa. A gente é muito sensível. E assim, é uma coisa que a gente falava, viu nossas mães falando, ai meu Deus, eu tô muito esquecida. A gente fala, como que pode? Mas você vê que nessa idade, eu tô com 32 anos e, gente, meu cérebro já não é mais a mesma coisa, né? Às vezes eu fico assim, meu Deus, que mal... o nome da pessoa, é terrível, pra nome eu sou terrível. Isso tem como, então... Pode ser que ajude, pode ser, porque daí você vai acabando desenvolvendo técnicas, né? Para você prestar mais atenção. Existem outros estudos, por exemplo, que mostram que quando você mantém atenção numa conversa de venda, os vendedores aplicando mindfulness, atenção plena com os clientes, vendem mais do que aqueles que não têm atenção. Então, assim, até um curso para vendedores, você pode usar esse argumento. Legal, né? Esse curso é bem abrangente, né? Consegue conquistar várias vezes. Você pode trabalhar com vários públicos. Exato. E por isso que eu acho legal, que é o diferencial, eu falo, dificilmente eu vou falar para o meu cliente no escritório que eu sou professora de mindfulness. Isso não existe, porque são atividades que eu não vou cruzar com o escritório, né? Quando eu vou atender.
Mas quando eu atendo, eu estou vendo aquele cliente de uma outra forma, entende? Não só da atenção plena, mas com conhecimento sistêmico, de disciplina positiva, sabe? De outras habilidades que eu fui conhecendo que eu consigo hoje unir, conectar esses pontos e efetivamente ter um atendimento diferente no meu escritório. Que legal! E aí, enquanto você estava falando aí, me veio mais curiosidades também. Por exemplo, qual que é uma dica de um exercício simples, então, para aquela pessoa que tem multitarefas e aí, de repente, você imagina a cabeça dela tá aqueles exatamente um monte de fios que ela não consegue alinhar para falar assim, olha, é do ponto A ao ponto B. Não, tá assim, que são multitarefas. Então, o exercício mais simples, por onde ela começar, para ela começar a ter um norte de organização. Suponhamos, vou usar o tempo da mulher. A mulher que ela é mãe, ela é empreendedora, ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que pegar a criança na escola, tem que cuidar de adolescente, tem que estudar também, porque o conhecimento nunca para. Ou seja, é multi, exatamente. E aí, de repente, ela começa a se cobrar muito, porque é muita informação para ela. E aí ela não consegue se organizar para tudo isso. Certo? Então, qual o conselho que você daria para ela começar a se organizar? Ou seja, que ela fica meio perdida e justamente por conta disso não consegue se concentrar em atividades no qual tem todas essas funções. A atenção plena, ela tem 2 elementos importantes. Ela tem a consciência e o foco. Qual é a diferença disso, né? Quando a gente começa a praticar um mindfulness e como ele vai ajudar na consciência e no foco. A consciência é essa habilidade de você reconhecer as distrações desnecessárias. Então, o problema é quando a gente entra no piloto automático, que a gente vai engolindo tudo. E aí você fica sem consciência de pensar, falar, opa, isso daqui é importante, isso daqui não é importante. Então, isso é um ponto. Por outro lado, a gente fala de foco, que é essa habilidade que você tem de concentrar numa só coisa. É diferente? Então, foco e consciência são 2 habilidades que você consegue com mindfulness. Quando a gente fala de pessoas multitarefas, acho que o primeiro passo é ela começar por pequenas doses de consciência no dia. De manhã, você efetivamente colocar o relógio para despertar, para te lembrar a ter atenção. Porque é uma habilidade que você não tem ainda. A habilidade a gente só constrói com o hábito. E o hábito a gente faz no começo mecanicamente. Ninguém quer ir para academia. Feliz da vida, dificilmente. Então, é o que eu falo. Primeira coisa é você colocar no relógio. Vai ser 2 vezes no dia? Serão 3 vezes no dia? Você vai escolher, mas faça um alarme para todos os dias. Ok, escolheu 3 vezes no dia, ou 3 atividades, por exemplo. De manhã, você escova os dentes de manhã, com a mão direita ou com a mão esquerda? Se for com a mão direita, tenta escovar com a mão esquerda. E aí, além de você escovar com a mão diferente, você sente a escovação. Você sente a pasta. Sai do automático. Sai do automático, entende? Você vai tomar o seu café da manhã, sente o cheiro do café. Você vai lavar a louça, sente a temperatura. Gente, pega essa dica aí. Entendeu? Ai, que legal. São atividades simples que vai começar a trazer o seu cérebro, opa, não fica só no piloto automático, vem pra cá. Você vai se resgatando, porque o piloto automático é bacana, salva a nossa vida. Por quê? Porque a gente poupa energia, não teria como a gente ficar 100% ligadão em tudo. Então, é uma característica do ser humano entrar no piloto automático. O problema é que a gente está passando muito tempo no piloto automático. E aí a gente fica refém. Todo mundo está num cativeiro. Então, a ideia é você sair disso. E aí, com essas pequenas doses diárias, você vai começando a trazer consciência. A consciência é como se você estivesse num quartinho escuro e você acende um palito de fósforo. Você começa a ver onde você está. Então, a ideia que eu trago dessa neutralidade para qualquer ambiente, do ambiente do trabalho, familiar, amizade, é você ter essa neutralidade e saber que você tem esse superpoder dentro de você, que você pode se resgatar a qualquer momento. Que você não precisa entrar nesse
looping de tudo, de pensamentos, de atividades, de estresse, porque na realidade não é que a gente vai mudar efetivamente, a gente não vai conseguir mudar o mundo inteiro. Provavelmente essa mãe, essa pessoa multitarefa, ela vai continuar sendo multitarefa. Eu sou multitarefa. Eu sou mãe, eu trabalho fora, trabalho aqui. Agora a gente tem uma novidade que eu esqueci de falar no começo, né? Então, por favor, fiquem até o final que a gente vai contar uma novidade aqui para Bruxelas. Então, essa pessoa não vai conseguir mudar, talvez, mas ela vai mudar como ela vai enxergar essas adversidades, esses desafios diários. Com a consciência e com o foco. Porque aquilo que você demorava talvez 1 hora para fazer, quando você sai do piloto automático e tem foco e tem consciência, você faz em 20. E aquilo que você passava 10 horas no dia fazendo, você melhora a sua qualidade de trabalho. Mas como que eu consigo identificar no que focar? Às vezes eu acho que a gente tem um problema nisso, porque são várias coisas importantes, mas a gente vai ter que focar em algumas coisas pra gente não surtar, nem ficar fazendo tudo no automático para conseguir fazer tudo. No que focar? O que eu posso estar fazendo para eu priorizo essas coisas? Primeiro é a gente se conhecer, né? Acho que a primeira coisa é o autoconhecimento. Aí já não é tanto a minha área, mas eu pensaria assim, se você já tem a intenção de manter a atenção no momento presente, de ter essa intenção de já fazer diferente e efetivamente fazer e praticar, já é um primeiro passo. Porque a partir do momento que você dá esse primeiro passo, vai chegar até você as ferramentas adequadas para que você consiga estabelecer as suas prioridades. Na verdade, tem autor que fala até de prioridade. Não prioridades, ele fala, se fala prioridades, já não é prioridade. É verdade. Eu escutei um autor outro dia falando assim, não é. É verdade, faz sentido. Então, eu acho que é um primeiro passo, né? O outro, por exemplo, tem um livro que eu amo de paixão, não sei se vocês já viram, que é Hábitos Atômicos. Não sei se vocês já leram. É demais. Ele fala muito disso, do poder dos pequenos hábitos. Então, quais são os hábitos diários que vocês têm, que tem que ser tão pequeno, que ao final de um período longo, foi o que fez diferença na sua vida. Então, esse livro é muito bacana para vocês lerem. E fica a dica pro pessoal também. Claro. Aline, muito obrigada, maravilhoso. Obrigada. A gente ouvir coisas novas, a gente entrevista aqui, a gente já entrevista tanta gente e cada vez traz uma coisa diferente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ama. Conta pra gente a novidade e finaliza contando pro pessoal como que o pessoal pode te achar. Tá bom? A novidade aqui em primeira mão é que tá chegando aqui em Bruxelas, eu vou ser representante desse escritório aqui, chama Total Help. É um escritório americano fundado por uma brasileira nos Estados Unidos, que tem mais de 25 anos de experiência, tem mais de 50 unidades nos Estados Unidos. E ela está fazendo uma expansão global desse escritório, já tem na Austrália, chegaram na Inglaterra, tem em Portugal. E agora, no começo de julho, a gente vai estrear aqui. E é um escritório que vai atender brasileiros em toda a parte de imigração. Então, toda documentação, casamento, divórcio, documentação belga, tudo que você possa imaginar, criminal, proteção da mulher. Então, assim, tem escritórios belgas, parceiros desse escritório também, que vai fazer a parte jurídica, né? E eu vou fazer a parte de atendimento só por enquanto. Mas está chegando aqui, então deixo aqui em primeira mão. Quem quiser conhecer, eu estou nas redes sociais, meu nome é aline.vidanes, então depois eu deixo para vocês aí o meu Instagram. Por lá eu mando meu e-mail, mando meu telefone. Então eu estou trazendo essa novidade aqui. Fiquei muito feliz porque através de uma rede de empresárias, advogadas em Portugal, me apresentaram para essa CEO americana, né, brasileira americana. Então a gente se conheceu há um tempo, tal. Então a gente estava aí tratando. Estou muito feliz porque a dona ela é uma pessoa muito especial, muito trabalhadora, uma pessoa inspiradora realmente, a Regiane. E eu fiquei muito feliz com esse convite.
E agora tá aí, a gente está só organizando a questão de documentação, né, para fazer a documentação aqui na Bélgica, redes sociais, enfim, daqui a pouquinho já tá tudo pronto. Que legal. Os brasileiros dominando o mundo, como sempre. Obrigada, Aline. Obrigada a você. Obrigada, Aline.